Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Na palavra de Deus para mim hoje, se encontra aqui em Romanos, capítulo 6 e versículo 23, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje nós estamos dando continuidade daquele tema: qual é a sua atitude em relação ao pecado? Queridos e amados irmãos, de que maneira você vê o pecado? Você vê o pecado como algo bom? Ou você vê o pecado como Deus vê? Nós temos que tratar o pecado como Deus trata, como algo ruim que não presta. Porque é assim que Deus ele vê o pecado. Ele vê o pecado como algo ruim que não presta. Então assim somos nós. Nós temos que enxergar o pecado, ver o pecado como algo ruim, que não presta, que não vai trazer nenhuma edificação ou crescimento espiritual para nossas vidas. Queridos, tem muita gente que diz que o pecado é bom. Ele pode até ser bom lá no momento, na hora que você está cometendo. Mas o pecado não é bom. Não é bom para ser cometido, não é bom para ser praticado. Porque o pecado ele tem as suas consequências. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele te dá todos os prazeres da carne. Ele te dá tudo: prostituição, lascívia, o adultério, a fornicação e outras coisas mais. Mas só que mais tarde vai chegar a cobrança. E a cobrança vai bater na tua porta, que é as consequências dos teus atos, dos teus pecados. Não vai chegar naquela hora. Não vai chegar naquele momento em que você está cometendo. Vai custar, mas vai chegar. Então é por isso que você tem que ter muito cuidado com o pecado. Não enxergue o pecado como algo bom. Não enxergue o pecado como algo que preste. Porque o pecado não presta, o pecado não é bom. O pecado ele traz consequências espiritual para a tua vida. Por isso que tem muitos aí que já não é mais aquele que era antes. Já não é mais aquela pessoa que era. Ele até tenta ser. Ele luta para ser aquilo que ele era antes. Aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Hoje ele já não é mais.
Hoje ela já não é mais. Ela já não é mais aquela mulher que ora e vê os milagres de Deus acontecer. Já não é mais aquele homem que ora e vê os milagres de Deus acontecer. Por quê? Por que será que não acontece mais isso na vida dele? Sabe por quê? Porque o pecado dele continua escondido. O pecado dele continua oculto. As pessoas perguntam para ele, perguntam para ela: você pecou mesmo? Você caiu com essa pessoa? Você adulterou com essa pessoa? Fala a verdade. E a pessoa continua negando de pé junto e dizendo: não, eu não pequei, eu não fiz nada disso. E as provas estão aí. Estão claras. Que a pessoa pecou, que a pessoa caiu no erro. Só não enxerga quem não quer. Quem está cego espiritualmente. Mas quem tem o dom da discernição de espírito sabe que a pessoa errou, que a pessoa caiu. Por isso que já não é mais como era. Está caído espiritualmente. E muitas das vezes tem muitos que ainda continuam no erro, continuam na prática. E nem imagina que as consequências do seu erro, dos seus atos pecaminosos, vai chegar. Queridos, aquele que encobre ou defende o seu pecado, estão indo pelo caminho errado. Não adianta você encobrir o seu pecado. Não adianta você encobrir o seu erro, porque mais tarde, menos dia, vai chegar a cobrança e o seu pecado será desmascarado. Por isso, querido, que você não tem que ver o pecado como algo bom. Você está trilhando pelo caminho errado. Em Provérbios capítulo 14 e versículo 12, olha o que nos diz lá. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Pecado é assim. Aos olhos dos homens parece algo bom, mas não é. O pecado, ele tem as suas consequências. E mais tarde essas consequências ela vai chegar até você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.